Afasta as pernas. Arma as costas, né? Postura sempre. 5, 6, 7, 8. Cabeça embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Olhou pra mim. Inclinou, 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 inclinou. Rotação, olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro, continua, olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado e olha para o outro. Olhou para mim, faz 2 círculos com a cabeça, 2, devagarzinho, tá? Fez uma vez e a segunda vez. Quando chegou embaixo, gira para o outro lado. Girou uma vez e vai girar outra vez. Chegou embaixo, olha para mim. Gira os ombros para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subiu os ombros e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe, coloca as mãos aqui. Empurra para frente, para trás. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Sobe os braços. Desceu. Subiu de novo. Sobe. Desceu. A última vez. Sobe. Entrelaça os dedos e puxa os braços lá para cima. Bem alto. Puxa bastante. Soltou as mãos. Pegamos as mãos atrás e puxa para trás. Pode puxar. Eu só virei para mostrar, Andréia. Não precisa virar, não. Soltou. Muito bem. Afaste as pernas, flexione os joelhos, sempre o joelho ficando na direção da ponta do pé, porque senão fica torto. Apoia o cotovelo na coxa e puxa o braço em diagonal. Puxa o braço bem longe, bem longe, bem longe. Para trocar de lado, vem pela frente e puxou do outro lado. Cuidado com o ombro de vocês, tá? Porque não pode ficar forçando esse ombro aqui pra cima assim. Não é pra descansar no ombro. Tem que armar e puxar o braço bem longe. Vem para baixo. Vira os 2 pés, a ponta dos pés para frente. Flexiona os joelhos. Põe as mãos no chão e estende um joelho só. Então a gente estica. A forma correta de falar é estende, né? Um joelho só. Desta posição, trocamos as pernas. Estende o outro joelho. Andréia, faz um movimento, mas não fica olhando pra frente. Solta a sua cabeça e só ouve o que eu falo, tá? Senão você contrai a musculatura da cervical. É que eu fico assim porque eu preciso olhar vocês. Agora estende os 2 joelhos. Os 2
dois joelhos estendidos, esticados. A forma correta de falar é estendido, né? Para sair desta posição, flexiona os joelhos, apoia as mãos nos joelhos, gruda o queixo no peito e desenrola devagar. A última parte que chega é sempre a cabeça. Aí, muito bem, Élica. Subiu certinho. Ok. Seja bem-vinda, Adriana. Temos mais uma Adriana. Três Adrianas. Olha que probabilidade é essa. 3 Adrianas. Vamos lá. Fechamos as pernas. E giramos o pé para uma direção só. 4 girinhos. Inverte. 1, 2, 3, 4. Fechou a perna e põe a outra e gira. 1, 2, 3, 4 e inverte. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Mantém as pernas fechadas. Com as pernas fechadas, levantamos os calcanhares saindo de uma meia ponta para a outra. Veja os pés. De uma meia ponta para a outra. De uma para a outra. De uma para a outra. Uma a outra. Uma a outra. Uma a outra. Agora o desafio ao fazer esse movimento é não ficar mudando a altura. Eu comentei sobre isso em outras aulas passadas. A gente não pode ficar fazendo assim, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Não, a gente tem que tentar ficar na mesma altura o tempo todo, porque já é um treino para um movimento da dança do ventre, tá? Esse movimento, ele acontece das virilhas para baixo, então dessa região para baixo. Uma perna, a outra, um pé, o outro. Um pé, o outro. Um pé, o outro. Um pé. Dri, tem 3 pessoas hoje com você, mais 2. Ah, que legal! Que legal! Parabéns pelo incentivo. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu tô muito feliz com a evolução. Eu vou falando, né, das pessoas conforme eu vejo, mas eu tô muito feliz com a evolução da Élica que eu tô olhando agora. Hoje é a 3ª aula, ela só fez 2. Ela tá fazendo um movimento sem oscilar a altura, tá na posição de braço que eu ensinei, lá bonitinha, passando energia. Olha, Élica, coraçãozinho pra você. Parabéns, parabéns. Soltou as pernas. Chega, chega, chega desse. Chega, chega. Muito bem. Vamos fazer as movimentações básicas de quadril primeiro. Eu sempre começo as aulas com estas movimentações, até porque serve para um breve aquecimentozinho. Boa tarde, Carla Santiago. Tudo bem? Seja bem-vinda. Afastou as pernas. Abri muito. A distância do afastamento dos pés é mais ou menos uns 3 pés entre os nossos 2 pés, tá? Entre os nossos pés, coloca mais uns 3. Se você não se sente muito confortável, pode fechar um pouquinho mais, colocando uns 2 pés. Aí depende da altura da pessoa, tá? Vamos manter os braços nas nossas diagonais, passando energia neles, tá? Falando sobre eles nas aulas anteriores, eu falei muita coisa sobre braços, tá bom? Segura da cintura pra cima num lugar só, a gente não pode sair do eixo. E desloca o quadril pras laterais.
de um lado pro outro, de um lado pro outro, um lado, o outro, um lado, o outro, um lado, o outro. Leir, eu vou pedir para você abaixar um pouquinho seus braços. Eles estão muito altos, tá? Eles ficam como se fosse na direção dos seus seios. Na altura dos seios. Sim, sim, melhorou, melhorou. 1, 2. 1, 2. Sente alongar os músculos oblíquos, que são esses músculos que ficam aqui nas diagonais, que também tem nas costas. Então a gente puxa o quadril para a lateral, alongando os músculos oblíquos, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quanto mais a gente conseguir ficar paradinha num eixo imaginário, eu já até falei sobre eixo imaginário nas outras aulas, é melhor, tá bom? Sempre paradinha no eixo. Tem movimentos que a gente faz saindo do eixo? Tem, mas não é nesse. 1, 2, 1, 2, com insistência, ou seja, 2 vezes para cada lado. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Relaxa. Cansa segurar o braço aqui, né? Cansa um pouquinho, quem não tem muito costume, mas não tem problema. Vai acostumando com o tempo e começa a cansar menos. Agora falar, não vai cansar nunca, é impossível. Sempre vai. Vocês vão sentir um pouquinho em segurar o braço numa posição só. Mas é normal e faz bem também, porque é um exercício. Agora vamos para o movimento no sentido vertical. Nós fizemos no sentido horizontal. Vamos para o movimento no sentido vertical. Como? Feche as pernas. Eu tenho um pé no meio dos meus 2 pés. Vamos pegar esse ossinho aqui. Os joelhos frouxinhos. Não é muito flexionado, é só um pouquinho frouxinho, tá bom? Pega esse ossinho aqui e vamos levar lá pra cima. Pra eu levar lá pra cima, eu preciso tirar meu calcanhar do chão, tá bom? Por enquanto. Daria pra fazer deixando o calcanhar no chão? Sim, mas não é o momento ainda pra quem tá começando, tá? Então vai subir e descer. O outro lado. Subir e descer. O outro. Sobe e desce. Sobe e desce. Os braços desta vez nós vamos deixar para baixo ao longo do corpo. Enquanto fazemos, eu vou falar um pouquinho desse braço. Imagina vocês segurando 2 listas telefônicas embaixo de embaixo de cada braço. Ou uma revista bem mais grossinha, segurando aqui. A gente está segurando. Essa força que a gente precisa colocar para segurar essa revista nos braços é a força que a gente mantém na parte interna dos nossos braços para segurar essa posição. Ele não é estendido, tá? É estendido. Ele tem uma leve flexão. Ele é meio arredondadinho. Um pouquinho arredondadinho. Lembra, é que vocês, não sei se são daqui de São Paulo, mas aqui em São Paulo tinha o Play Center. E no Play Center eles davam uma bola, você conseguia ganhar uma bola enorme. Imagina que você está segurando essa bola aqui na frente, só que aí você pega esses braços e leva para as laterais. Aí, relaxou. Eu tenho bastante costume de fazer isso. Eu vou explicando, falando mais a respeito do movimento enquanto a gente vai fazendo, tá? O que vamos fazer com os pés agora? Nós vamos fazer a troca dos calcanhares de forma simultânea, como se fosse uma gangorra. Gangorra de criança, aquela que fica brincando, de uma sobe, outra desce. A troca das laterais, das pontas da gangorra, ela é muito simultânea.
Então, nós vamos levantar um calcanhar. Enquanto ele estiver descendo, o outro já está subindo. Então, essa troca é simultânea, ela acontece ao mesmo tempo, tá? Junto com o quadril. Nós já fizemos este movimento nas outras aulas, a gente já vem treinando. Então, não vou explicar muito detalhado sobre ele. Braços nas nossas diagonais. Vamos lá. Subiu um lado, troca pelo outro. E troca e troca. Troca, troca. Troca, troca. Troca, troca. Troca, troca. Troca, troca. Troca, troca. Continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dri, faz mais simultâneo ainda. Bem pra cima, é no sentido vertical. Continue. Aí, paramos. Eu quero só dar uma corrigidinha nas mãos de vocês. Quando a gente coloca os braços aqui, precisa fazer uma leve flexão no punho, como se ele arrebitasse um pouquinho para cima. Ele não fica assim reto, numa linha só, tá? Dá uma arrebitadinha na mão, uma leve flexionada. Para cima, tá, Andréia? Para cima. Isso, muito bem. Ok. É só para explicar um pouco da finalização do braço, tá? É como a gente finalizaria. Nós finalizamos o braço através da posição da mão e dos dedos. No caso, a posição dos dedos é igual o dedo que se usa no balé clássico ou da bonequinha Barbie. É mão de bailarina ou da bonequinha Barbie. O dedão ele fica um pouco para baixo e um pouquinho só para dentro. E esse dedo aqui, ó, dedo médio, ele fica para baixo. Para baixo. Ok, muito bem. Só para vocês aprenderem como que é a posição da mão, que é com essa posição de mão de bailarina ou da bonequinha Barbie, tá? Aquela mãozinha pequenininha da bonequinha Barbie, se vocês olharem, tem essa formação dos dedos, tá? Bom, fizemos para cima, vamos para o twist. Twist é torção de quadril, igual o do twist de dançar, né? Já expliquei, já falei sobre ele. Eu já falei bastante sobre o twist nas outras aulas, então nós não vamos nos ater tanto à explicação dele. Mas, joelhos flexionados, nós vamos pegar esses dois ossinhos do quadril e vamos levar para frente e o outro para frente, como se tivesse dois lápis aqui. E os lápis fazem um pontinho na frente e um pontinho na frente, um por vez. Ao fazer isso, os pontinhos na frente, a gente torce o quadril, igual aquela parte de dentro da máquina de lavar roupa que fica fazendo esse mesmo movimento para lavar a roupa, tá? A parte de cima, da cintura para cima, vamos manter o mais parada possível, completamente estática, ela não vai ficar. Estátua, parada, não fica, mas ela não pode mexer muito. O que ajuda a segurar essa posição são os braços, tá? Só que aí tem que pôr energia nos braços, porque não adianta fazer esse movimento e ficar assim com os braços. Eles ficam lá, segurando firmes. Contrai o abdômen, porque eu falo isso o tempo todo, por nossa saúde interna, precisamos contrair o abdômen. E vamos pro twist. Foi lá. Torce, 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 torce. Aê, muito bem. Continuem, meninas.
agora a gente passa para o movimento no sentido de sorrisinho, né? Então é como se fosse um sorriso, mantemos os pés com mais ou menos um pé e meio entre eles, joelhos frouxos, e nós vamos levar o quadril para uma direção, para a diagonal, e para outra, de uma para outra, olha, fazendo um desenho de um barquinho ou um sorrisinho. É esse movimento, não precisa mexer braço, é que eu só tô mostrando, tá? Como seria esse desenho. O quadril, ele só faz esse desenho de um sorrisinho, tá? Mas por que eu tô passando esse aqui de novo? Porque a gente entra pro movimento da batida lateral simples. O que é essa batida? Eu vou seguir esse desenho e vamos bater o quadril. É isso aí, essa batidinha que a gente faz, e que eu, quando era bem mais jovem, ficava brincando com disso com as minhas amigas. Chegava do lado de quem tava lá distraída, chegava com o quadril e fazia assim nela pra, tipo, acordar a pessoa ou chamar. Essa é a batidinha então, tá bom? Então nós vamos fazer batida lateral com esta movimentação. Então ela vai ficar assim, ó, bater de um lado, bater do outro, bater de um lado, bater do outro, bater e bater. Para que a gente possa segurar mais o... Pode falar. Diga, André. O pé levanta não, né? Não. Por enquanto o pé fica no lugar, tá? Dá pra fazer na meia ponta? Dá pra gente fazer uma série de diversificações, tá bom? Mas cada vez que a gente acrescentar algo diferente vai dificultando. Então, como eu tô passando nesses 7 dias a base para o pessoal conhecer, então a gente mantém os pés no chão. Arruma os pezinhos, mais ou menos um pé no meio dos dois, joelhinhos frouxos, braços armados, olha o acabamento das mãos, prendeu aqui e foi, bate, 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 troca, de um lado pro outro, de um lado pro outro, um lado, o outro, um lado, o outro, um lado, o outro, um lado, 2 para cada lado, 1, 2, outro lado, 1, 2, é só marcar 2 vezes para um lado, 2 vezes para o outro. Continuem fazendo enquanto eu falo um pouco sobre esse, que eu já falei nas aulas anteriores. 1, 2, 1, 2, outro lado, 1, 2, 1, 2. Continue fazendo. Olha só, quando a gente bate uma vez, eu preciso voltar o quadril quase no lugar para bater de novo, tá? Depois outro lado, volto quase no lugar e bato de novo. Não façam bate e quase não volta nada e já bate de novo, porque aqui aí já vira um outro movimento, tá? Então procure retornar quase no lugar e bater de novo. Preparou? Cadê a música? Cadê a música? E nós vamos... enquanto tá passando aí essa parte lenta da música, deixa eu falar pra vocês sobre o braço que nós vamos incluir agora. Braço de fresca. Eu chamo de braço de fresca. Quadril duplo, batida dupla. 5, 6, 7, vai. 2 pro lado direito, 2 pro lado esquerdo. 2 pro lado direito, 2 pro lado esquerdo. Essa troca das pernas acontece assim no básico egípcio. Ponta, fecha, ponta, fecha. Ponta, fecha, ponta, fecha. Se vocês olharem para os meus pés, vocês vão ver que ao fechar eu não estou com os pés assim, paralelos, né, assim, juntinhos e voltados para frente. Eles estão um pouquinho viradinhos para fora. Primeiro, porque dá mais estabilidade. Segundo, porque se eu mantiver o meu pé para frente e fizer a pontinha na frente, quem me olha de frente parece que eu tô apertando as pernas como se tivesse com vontade de fazer xixi, tá?
Em compensação, se eu virar um pouquinho esse joelho para fora, junto com o meu pé e joelho viradinho para fora, e fizer a pontinha na frente, não vai dar esta impressão de que está apertando as pernas com vontade de fazer xixi, tá? Então eu coloco a pontinha na frente e volto no lugar com ele um tiquinho aberto para fora. Essa questão de abrir, virar o pé para fora, vira costume com o passar dos treinos, tá? Então, se não conseguir virar agora, lembrar na hora que estiver fazendo para virar, tudo bem, não tem problema, tá bom? Vamos treinar só um pouquinho das pernas comigo, façam junto, olha. Pontinha, fechou, pontinha, fechou, pontinha, fechou, pontinha, fechou. Tenho mais um detalhe para falar. Veja que o meu joelho não está estendido, ele está flexionado, tá? Eu não tô com a perna esticadinha assim, não. Tá flexionada, tá bom? O meu de apoio, o joelho de apoio, ele tá frouxo. Eu não faço com a perna estendida totalmente, tá bom? Então é pontinha, fechou. Agora acrescentando, vem a parte do quadril. O quadril, sabe a batida que a gente acabou de fazer para lateral? Imagina fazer essa mesma batida para cima, porque na lateral também é para cima, né? Para cima, na diagonal. Imagina fazer aqui quase na frente, para cima, e torcendo o quadril como fizemos no twist. Então a gente pega o twist que a gente já aprendeu, pega a batida lateral que a gente já aprendeu, junta os dois e coloca aqui no básico egípcio. Então eu vou pegar o quadril e vou torcer e bater. Como se eu quisesse olhar o meu bumbum aqui atrás, ó. Tá? Então eu bato e volta. Aí outro lado, bate e volta. Outro lado, bate e volta. Outro lado, bate e volta. Aí, para deixar esse movimento, eu sei que parece que eu tô correndo muito, passando mais coisas além do que vocês estão fazendo do básico egípcio. Mas é que nós já fizemos esse movimento ontem na aula. Então, como nós já fizemos ele, hoje a gente, além dessa explicação que eu dei, para vocês conseguirem fazer, nós vamos pôr o braço. Qual é o braço? De fresca. Só que o braço de fresca, nesse movimento, ele combina mais, fica mais harmonioso, se o braço que fica aqui ao lado, ao invés de ficar, desculpa, ao lado não, na diagonal, ao invés de ficar na diagonal, ele fica aqui na frente. Fica aqui na frente. Só que é na direção, na altura do seio, tá? Procura deixar aqui, já que estamos fazendo só esse movimento. Quando a gente coloca o braço mais pra cima, na altura do rosto, tampa o nosso rosto. Tá tampando. Além de tampar, quem olha a gente de frente parece que a gente tá achatada. Então abaixa um pouco o braço, deixa na direção do seio, porque aqui a gente fica mais esguia, fica mais alta, mais alongada. O outro, mão de dor de cabeça. Mão de dor de cabeça. Então ele vai ser daqui para cá. Então a gente vai trocando, olha, de uma mão para a outra. De um braço para o outro. E a mão como é que é? A mão é de pare, pare, pare. É quase o pare, mas é com o dedinho de bailarina, tá bom? Preparamos, pezinhos um pouquinho só viradinhos para fora, para estabilidade. 5, 6, 7, 8 e vai. 1, troca. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Parabéns, meninas! Tô saindo! Um lado, o outro. 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 Parou! Muito bem! Eu quero rever com vocês aqui dois movimentos que é pra gente poder pegar esses dois e juntar tudo numa micro sequência. Desses dois movimentos que eu quero rever é o rush.
Rush é corrido, corridinho. Joelhos estão frouxos, pés no chão. E nós vamos fazer o quadril igualzinho se fosse aquela batida lateral, só que sem bater, a gente não bate. A gente só desloca o quadril para as laterais, no sentido do sorrisinho, só que bem rápido, bem rápido. É um movimento feito pela musculatura dos oblíquos para as nossas laterais e bem rapidinha. Todo o quadril todo para as laterais. Mexe, 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 mexe. A gente tem que tentar mexer o menos possível a parte de cima, tá bom? O menos possível. Vamos treinar só um tiquinho com os pés no chão e depois a gente já faz a variação deles. Preparou os braços? E vamos lá! Soltou o rush! Soltou o quadril! Muito bem! Parou! Variação dele. Sobe na meia ponta. Na meia ponta. Não desce, tá? E nós vamos fazer de conta que estamos matando um monte de formigas de um formigueiro que a gente tá em cima. Vai matar essas formigas. Mata, 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 mata. E ao mesmo tempo, solta o quadril. Mata a formiguinha e solta o quadril. Fica na meia ponta, sobe nos dois pés na meia ponta, os dois. Aguenta aí, que se cansa, mas continua, continua, continua. Força, força, vamos ir. Relaxou, respira, solta as pernas. Pra gente encerrar a parte de movimento. Não vai ser possível eu explicar detalhadamente como acontece esse braço. Mas nós vamos fazer um pouquinho dele mesmo. Havendo necessidade de mais explicações, fica para uma outra oportunidade. Mas é porque eu quero juntar esse movimento do braço numa breve sequência pra gente fazer. Para encerrar com chave de ouro a maratona. Afasta só um pouquinho os pés, deixa os joelhos frouxos. Os braços aqui nas diagonais. Aí vocês vão levar o tronco para qualquer um dos dois lados, tá? E ao mesmo tempo levar o mesmo braço, se eu vou pro meu lado esquerdo, no caso de vocês é o direito. For pro meu lado direito, eu vou levar o meu braço direito também. Se eu for pro outro lado, meu esquerdo, eu vou mexer o esquerdo. Como que é essa mexida? Eu vou levantar o meu cotovelo, levantar e descer. É como se eu tivesse levantando o meu cotovelo, peguei alguma coisa e vou colocar alguma coisa longe do meu corpo. Colocar no móvel, em algum lugar, tá? Então, pensa comigo, tô aqui, levanto, ponho no móvel, levanto, ponho no móvel, levanto de um lado, levanto do outro, levanto de um lado, levanto do outro, levanto, colocou, levanto, desceu. Esse movimento, ele seria a nossa ondulação dos braços, mas ele é só o início do aprendizado, tá, meninas? O início, bem início mesmo. Eu costumo dar toda uma explicação detalhada de como é feito o cotovelo, as articulações, exercícios para que isso aconteça. Só que a gente ficaria aqui pelo menos uma aula inteira só nisso. Daqui, ele quando já está trabalhado, ele funciona desta forma, tá bom? Ele é assim, ele terminado, com movimentação de cotovelo. Pode ser feito com movimentação de ombros junto, mas tem que ser desenvolvido e trabalhado. Posso fazer com movimentação de cabeça, tronco e movimentações de ondulações dos braços. Então existem algumas variações. Seria impossível ensinar tudo isso para vocês agora.
Tá vendo enquanto essa música ainda nem começou a parte rítmica? É o momento que estamos fazendo o braço. Aqui, ó. Tan, tan, tan. Vai ser a nossa batida, ó. Tan, tan, tan. A hora que ela começa a cantar, básico egípcio, básico egípcio, básico egípcio, básico egípcio, básico, básico, básico. E aqui nós vamos entrar no rush, 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 rush. Treme, treme, treme. E para terminar, uma voltinha e pose. Vamos explicar. Quando a música inicia, tá na introdução ainda, ela tá ainda de levinha, tá? Nós vamos fazer braços, braços. A posição que a gente costuma usar quando tá parada na dança do ventre chama-se posição oriental. Pé um pouquinho viradinho para fora, joelhinho frouxinho, pontinha do pé na frente, tá bom? Essa é a nossa posição oriental. Ah, mas dói ficar na pontinha do pé. Tá bom, então põe a meia ponta, tá? Mas cuidado para não fazer assim com o calcanhar, porque desse jeito aqui é torto. Então mantém reto. Posição oriental, braços lá. Enquanto tá na introdução da música, fazemos 1, 2, 3, 4, vai mexendo o braço, né? Na hora que começar a música, a parte mais ritmada, só que ela ainda não está cantando, nós vamos fazer as batidas laterais simples com o braço de fresca. Então vai ficar 1, 2, 3, pés no chão, tá? 4, 5, 6, 7, 8. Aí entramos, quando ela começa a cantar, é o momento de iniciar o básico egípcio. E braço de fresca à frente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechamos as pernas. Em seguida, inicia o rush, corridinho com pés no chão. Vai contando, contando, acho que até 8, quase 8, mas quando estiver terminando a frase musical, eu aviso. Vocês vão subir na meia ponta, fazer uma voltinha. É o matando formiguinha, sabe o matando formiguinha que a gente acabou de fazer? Sobe na meia ponta, mata a formiguinha, gira, 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 gira. Quando chegou de frente, pose. Como que é essa pose? Vamos pensar? Pezinho viradinho para diagonal, joelho frouxo. Coloquei meu pé na meia ponta, perto do outro pé, perto. Fechei um pouquinho o meu joelho. Então eu fechei. Tá lá dobradinho. Cresci. Coloquei meus braços para cima com os dorsos das mãos encostados. Levei o meu quadril pro lado. Sabe aquela, eu falei ontem, aquela pose que a gente para esperar na fila do pão, assim, ó, no ônibus? Que a gente fica com o quadril pro lado? É essa a posição do quadril. É essa, tá? Lá em cima, assim, ó. Pose final. Tá bom? Bem chique, bem glamurosa. Vamos tentar na música? Começou a mexer os braços de um lado pro outro. De um lado pro outro. De um lado. E fechou. Bate. 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 Continua. Bate. 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 E trocou pro básico egípcio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai entrar no rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a voltinha. 7, 8 e pose. Vamos de novo. Começou a mexer os braços de um lado pro outro. De um lado pro outro. E bate. Bate, bate, batida lateral, simples, com
Com o braço de fresca. Bateu? Bateu. Olha o básico egípcio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha o rush. Corre, corre com o quadril. Corridinho. Preparou a voltinha? Voltinha. E pose. Vamos mais uma vez. Posicionou lá e começa a mexer os braços para os lados. E foi, bate, 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 bate. 6, 7. Trocou pro básico egípcio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou as pernas. Rush. Corridinho com o quadril. Vai preparando a voltinha. E foi. Girou. E pose. Cresce lá em cima o braço. Bem chique.